isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Essa fé que nós recebemos, ela foi trazida de Deus para nós. Pensa nisso, gente. E depois você acha que Deus não quer te ouvir. Ai, Deus, ai, faz isso, Deus, ai. Depois você fica sozinho lá num canto, acha que Deus nem me ama. Ele nem está me vendo, porque olha, eu estou sofrendo demais hoje. Eu não estou aguentando, ai, nem sei se eu vou viver, se vai passar mais um dia. Só besteira na cabeça. Tem nada a ver, não vai morrer coisa nenhuma. Porque não é fácil morrer também não, tá? Não é assim que morre, não. Para morrer dói, né, gente? Porque você viu que para morrer da carne, ai, 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 dá um trabalho. Então, Deus, Ele pôs a fé dele dentro de você. Então, como que Ele te ama? Ele te conhece. Ele te quer. Então, não trate Deus, sabe, assim, com um pouquinho. Não é assim que você vai. Vai com tudo. Quando você for orar, você vai lembrar disso que você está ouvindo. E você se posiciona, começa a adorar, começa a orar em línguas. O Espírito Santo vai se envolver através disso. Agora veja Filemão aqui para trás um pouco. Depois de Hebreus aí, ó, Filemão. Veja lá. Aí nós vamos ver o versículo 6. Ele está ensinando aqui. Não é bom saber isso tudo? Claro que é. Sabe por quê? Você vai parar de ter dozinha de você. Ai, coitado de mim. Lá no fundo. Sabe por quê? A gente quer fazer um charme diante de Deus. Ai, Deus, eu estou tão sofrendo. Deus vê os nossos sofrimentos. Mas não quer dizer que Ele vai se mover porque eu estou sofrendo e chorando. Absolutamente. Ele já ensinou tudo o que é para nós fazermos. Agora nós temos que fazer e Ele vem com tudo. Ele fica limitado se eu não usar a fé que Ele me deu. Ele não pode fazer. Então, Filemão, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Tem que ter eficiência nisso. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Tudo. Conhecimento de tudo que está no nosso espírito. Amém? O que eu estou falando. Que o nosso espírito é igual ao dele, que tem tudo que Deus é. Então, Deus ia criar um espírito em nós. Mas assim, meia boca, gente, qualquer coisinha, nós já tínhamos uma coisa que não prestava aqui. Morto, para Deus, não tinha jeito, não tinha como, sabe, dar uma remendada, era velho, natureza diabólica, demoníaca, satânica, aquilo era do inferno, sem Deus. Ele teve que criar... Gente, isso é uma coisa assim, extra em Deus, que ele teve que recriar isso, porque ele já tinha feito tudo na criação. Ele não fez mais nada quando ele terminou. Ele não fez mais nada. Mais nada. Ele acabou a criação, ele fez tudo. Mas ele teve que recriar o nosso espírito. Você tem que pensar nisso quando você vai se posicionar com Deus. Claro que Ele está aqui comigo, eu quero me encaixar em Ti agora. Eu quero andar no que você é. Eu vou desbravar toda a verdade que tem aqui com o Espírito Santo, para eu ter tudo o que eu preciso além do que você já me deu, porque Deus só quer te dar montão de coisa, montão. Deus não quer pobreza, Deus não quer nada de miséria, Deus não quer sofrimento. Sofrimento Ele já sofreu na cruz. Sofrer por essas coisas? Não, Senhor. Não é por aí, tá? Então, ele está dizendo aqui que a fé funciona através do conhecimento. É bem isso que ele está dizendo. Porque a fé em Cristo não é para ter mais fé. Você tem que pôr isso definitivamente na tua cabeça. Você não precisa de mais fé, não. Você já tem no seu espírito. Você vai falar isso para você mesmo quando você for orar. Isso já é uma oração que você tem que fazer. Eu já tenho a fé. Eu já tenho a fé, eu sei que Deus está comigo. Ele habita em mim e tudo que Ele é eu já tenho. Por isso, agora, em nome de Jesus, que essa situação seja transformada. Agora em bênção. Você vai orar, você vai dar a tua situação. Agora, eu sou curado, porque no meu espírito está a perfeição da minha vida. Está no meu espírito. Então, doença, você vai sair. Eu não quero mais um retorno médico contra a minha saúde. Você está ouvindo, diabo? Eu não aceito, porque eu já sou curado, eu creio. Te agradeço, Jesus. Eu estou curado. Sintoma, cai fora, não é isso que você está me abalando, porque eu não tenho doença.
Você tem que pôr um basta. Vai orando, vai orando. Tá valendo? Então, isso tudo é bom porque você não vai ficando com medo. É porque o medo que a gente tem, o primeiro medo e grande medo é morrer. Mas, gente, nós não vamos levar desvantagem se caso acontecer, de repente. Porque nós já estamos salvos, nós vamos para o céu. Coisa boa só vai acontecer se morrer. Mas não precisa morrer antes. Também não estou falando que é para morrer e querer morrer, não é isso. Mas o medo vem disso. Que eu vou morrer. Né? Então, isso é coisa de diabo, não tem que ficar pensando nisso. Quanto mais você pensa em Jesus, menos você vai pensar em diabo, em morrer, e que essa doença é isso e aquilo. Gente, que você não vai ter nada disso, tá? Então, é para nós termos o conhecimento, andarmos nesse conhecimento que está no nosso espírito. Você tem que desbravar isso, tem que entender que você já tem tudo e você só vai entender renovando a sua mente. Então, falar a palavra é importante. Você tem que falar a palavra. Versículo. Para ir renovando a sua mente. Porque quanto mais você ouvir e falar, mais vai mudando. Que é por ouvir e depois por falar. Não é que ele disse? Vem do coração. Você está mudando o seu coração também. E só pensava coisas ruins. Então, crer nisso que eu sou já, que Deus já me fez. Próspero. Não, eu não vou aceitar essa situação na minha vida. Eu não vou aceitar. Ou sei lá, eu tenho muita tristeza. Eu tenho, sei lá, depressão, sei lá, nem sei, gente, tanta coisa ruim. Não, eu não sou isso. Eu sou aquilo que Jesus é. Eu não vou aceitar isso. Você tem que combater. Vocês estão me acompanhando? Agora, Romanos 12, versículo 3, que eu falei isso a semana passada, eu vou mostrar aqui agora. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Então, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu. É uma medida só, como eu disse a semana passada. Ele repartiu a mesma medida de fé para cada pessoa. Então, ele fala para pensar com moderação, que não é para eu achar que eu tenho vantagem sobre você, que ele me deu uma dose maior, que ele está me abençoando mais. Isso é tudo mentira. Isso é engano, doutrina errada, é uma medida só e é para eu pensar com moderação. Somos iguais, nós todos temos a mesma medida de fé, só que um sabe andar mais do que o outro na fé. Não é que Deus dá mais fé para um do que para outro, não. E nem tem privilegiados, porque não há acepção de pessoas para Deus. Ele trata igual. Idêntico, só que depende o quanto que você busca para você crer, ficar livre das mentiras e receber o que ele é. Não é bárbaro isso? Depende de você. Então compensa esse tempo que você fica com ele, porque é uma medida só, tá? Então quando nós nascemos de novo, ele pôs essa medida. E atenção, você tem a fé de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga, você tem a fé de Deus. Ei, glória a Deus, tá bem? Você tem a fé de Deus. Você tem. Não esqueça. Não vai achar, não, quando que eu vou ter? Quando vai ter? Não, você já tem. Vai orando, isso vai fluir. Porque o diabo é mentiroso. Se ele conseguir te enganar, que você não tem fé, pronto, ele vai reinar na tua vida e acabar com você. E você vai desistir de tudo. Esse é o golpe. Mas essa é a mentira. Não creia. Cai fora, a verdade é essa. Jesus é a verdade. Você tem a fé de Deus dentro do seu coração. Gálatas, capítulo 2, veja aqui. Que Deus glorioso, maravilhoso. Gálatas, só Paulo, né, gente? Paulo aprendeu isso tudo porque ele era um cara que ele era fariseu, gente. Fariseu sabia tudo da lei. Vocês sabem que com 3 anos começava a decorar, sabia toda a lei, sabia tudo. Ele sabe até hoje, né? Os judeus ortodoxos, eles sabem tudo. Sabe, tudo. Então, com 3 anos de idade, a criança já vai
os ricos, ele foi com 3 anos de idade para a escola de Gamaliel, em Jerusalém, porque só a alta classe de fariseus é que podia ir lá, porque era caríssimo, e ele estudou lá. Uma das coisas que ele era isso, da escola de Gamaliel, e pela a situação acadêmica dele, ele era, assim, um eleito para substituir Gamaliel quando ele não estivesse mais aqui, do nível de fariseu que ele era. Então, Jesus pegou a pessoa certa mesmo, né? Óbvio que ele abriu o coração para Jesus, aceitou a salvação, mas ele ficou 3 anos e meio na Arábia, ele ficou sozinho. Jesus não ficou face a face com Deus, como Moisés ficou no monte Sinai. Não, ele ficou ali, sim, face a face com o Espírito, porque ele nasceu de novo. Foi lá porque ele sabia toda a lei, todo o Antigo Testamento, vírgulas, tudo. E ele então pedia, Jesus me ensina, me revela, como que é isso? Como que é isso? Então, por isso que olha como ele escreve. Que demais, né, gente? O Paulo, gente, quando a gente chegar no céu, vamos dar um abraço nele, né? Ai, não, eu quero saber, cadê Paulo? Porque ele me salvou. Para eu poder ter tido revelação, entendimento de como anda com esse Deus, com esse poder que foi me dado, em vez de ficar andando de religião em religião. E não recebendo nada. O diabo comandando. Então, veja como que ele escreve aqui, Gálatas capítulo 2, deixa eu ver aqui, o versículo 16, olha, aqui vocês vão prestar atenção. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé, corrige aí na tua Bíblia, de Cristo Jesus. A tradução do grego, hein? É de Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo Jesus. E não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Então, a fé, não é a fé que ele está falando aqui, em Jesus. Ele está falando aqui da fé de Jesus, que nós fomos justificados. Para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. E não por obras da lei, tá? E não é com a nossa fé, então. Nós fomos justificados com a fé de Jesus, do Messias, Cristo. Você entende isso? Você tem que orar para você entender isso. Para você viu o dia que ele tirou teus pecados? Não. Você viu como ele te lavou, te purificou? Não. Você viu como que ele fez, que ele te justificou, fez? Não. Você tem que ter revelação. Foi com a fé dele, porque ele, antes que você aceitasse a salvação, ele pagou o preço, ele lavou, ele acabou com o diabo que dominava todas as pessoas. Quando você veio e creu em Jesus, você já tinha sido justificado. Você aceitou a justificação. Já existia a justificação. Não estava em você, porque você não tinha ainda recebido a fé de Jesus. Entendeu isso? Nós fomos justificados, fomos lavados, o sangue de Jesus. Mas pela fé dele, de Jesus, ele quis, ele justificou. Como é que justifica a fé na empresa, a ausência na empresa? Você leva o atestado. Então, você foi justificado porque você pecou, você faltou, você não esteve presente, era obrigatório. Você apresentou um documento. Você foi justificado como se você estivesse presente. Entendeu isso? O sangue de Jesus nos justificou. Então, fomos justificados com a fé dele. Não é nosso mérito. Não tem nada que nós fizemos para nós recebermos de Deus. Nada. A única coisa foi: eu aceito, Jesus, você. Eu creio, eu te recebo. Me perdoa. E aí aconteceu, que foi com a fé dele, porque a palavra pregada foi a palavra de fé de Deus, sobrenatural, que entrou em mim. E eu aceitei. Então não é assim. Então olha a grandeza desse Deus. Como que você pode mudar o seu posicionamento na oração quando você for orar? É diferente daquele pede aqui, vai para lá, vem para cá, faz isso, dando ordem para Deus. Deus vai lá, que isso? Ignorância pura. Oração que não tem resposta em nada, né?
Então foi bem assim. Como que é isso aqui que ele está explicando? Que Jesus, esse Deus, proclamou as boas novas, que é o Evangelho. Você ouviu aquelas palavras, né, a respeito de Jesus, e Deus te deu aquela fé que estava naquelas palavras. Foi o que eu disse do testemunho. É sobrenatural, você recebeu para você poder aceitar Jesus. Você não aceitou Jesus com o teu coração, coisa nenhuma, tá? Tá valendo? Você precisou dele. Você precisa dele, por isso que Jesus falou, sem mim, você não pode fazer nada. Não adianta você querer fazer coisa aí com a sua obra. É uma obra que é morta. Não tem Deus. Acaba. Só a obra dele é que é eterna. Então, Deus nos deu aquela fé, naquela hora que foi falado de Jesus para nós, que pregou as boas novas, o Evangelho. E o Espírito Santo veio e vivificou o nosso coração, com aquela palavra. Pôs vida ali, fez vida naquelas palavras. Foi aí que você aceitou Jesus. Lembra? Quando você aceitou Jesus, foi assim. Foi o próprio Deus, ninguém viu, mas houve uma mudança. É isso aí. Ele está presente. Ele estava presente. Por isso, quando você anuncia esse Jesus, é uma unção que está saindo de fé para entrar naquela pessoa. Isso é maravilhoso, tá? Então, tem gente que é muito fácil você falar a palavra e ela ser tocada e aceitar, abrir o coração, e você está anunciando Jesus, a pessoa já começa até a chorar, e abre os braços e recebe, e fica naquele amor, naquele encontro, porque aquela unção foi, a pessoa recebeu. Mas tem outra pessoa do lado dormindo. Por quê? A palavra e a unção é a mesma. O coração que é duro não recebe. Deus não pode fazer. Tá valendo? Então. Tem que ficar orando mais, pedindo, lendo a Bíblia. Tem que querer para Deus poder agir, porque vai do coração humano. Não é que Deus faz acepção, mas tem coração que é duro, tá? Então, mas aí, Deus, como que nós vamos fazer isso daí? Porque a palavra de Deus é a mesma. É um dom sobrenatural que vem com a palavra anunciada. Isso é de Deus para tocar os corações. Então tem que interceder mais para as pessoas, né? Vamos ver o que vai dar. Então vamos ler agora aqui os versículos até o 20. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores... Se nós procuramos a justificação em Cristo, mas nós ainda estamos pecando, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, o que ele está falando? Você foi justificado, aceitou e você anda pecando, você vive a tua vida passada. Então, ele é um ministro do pecado, Jesus. Não, senhor, é uma vez só. A pessoa pensa que ela pode aceitar Jesus e viver a vida dela e fazer o que ela quer, perde a salvação. Porque se não houver arrependimento verdadeiro, que é o Espírito Santo que gera, a pessoa continua pecando, ela não está salva. Tem isso. É sério. Então é isso que ele está falando, ok? Da justificação. Não é porque foi justificado que você pode fazer o que você quer. Porque Jesus não é ministro do pecado. É uma vez só, acabou a história, ou aceita ou não aceita. Se deslizou, tal, se arrepende, tchau, nunca mais. É isso aí. Mas não é para andar naquilo do passado, não. Então, no 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Viu? Ele era da lei. Acabou, lei. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé põe do aí, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não é que é errado de você dizer que você crê em Jesus, mas a fé é dele,
que está operando em nós. Nós estamos usando a fé dele. Então, aqui no versículo 16 e o versículo 20, nós vemos aqui dentro desse contexto 3 vezes falando a fé de Cristo. É a fé dele, tá? Depois essas que eu falei aí para você consertar. Então, 3 vezes. É isso que vem do grego, a tradução correta, tá, gente? Não é fé nele. Não é que é errado que eu falar que eu tenho fé em Jesus, mas a fé é dele, para eu poder fazer a obra dele. Por isso que o religioso faz a obra própria e não tem retorno de Deus. Tiago 2:20. Tá valendo, gente? Vocês estão aprendendo, hein? Oh, glória a Deus. Eu queria sempre ensinar essas coisas, mas não vinha, né? Não vinha. É assim, que nem... Não chegou a hora da criança nascer. Eu queria que nascesse antes, mas não, tinha que esperar a hora. Então é isso, agora chegou a hora. Mas Deus me preparou muitos anos para eu ter vida nisso aqui. O que eu estou pregando para vocês é minha vida. É isso aí. Então, Tiago 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vocês têm que entender o seguinte, existem leis que governam a fé. A fé é governada por leis. Primeiro você tem que ouvir a verdade, é a primeira lei, que nós acabamos de ver lá em Romanos. Se você não ouvir a verdade, que é a palavra, não tem como, a verdade é a própria fé de Deus, que é a palavra. Ela sai da verdade e toca o seu coração, a sua vida, para você receber a fé dele. Essa fé, que nós estamos falando que é dele, não é nossa. Tá? Porque isso aí ninguém está ensinando, mas a verdade é essa, viu, gente? Porque por isso que não acontece milagre nos outros. Eles ficam só dando profecia, coisa da cabeça, e eles ficam, se jogam no chão, e chora, e faz tanta coisa. Gente, é muito auê e não acontece nada. Só emoção. No outro dia vem de novo para ver se tem uma emoção diferente. E vivem de emoção por emoção e não muda a vida. Não tem retorno, não é esse o caso. É ser maduro, gente. Acabou a infância, acabou a adolescência espiritual. Ser maduro, andar na fé, andar de verdade no Evangelho. Isso que o Senhor está mostrando aqui, tá? Então, a primeira coisa é ouvir a verdade, para que a fé possa vir. A fé vem na sequência. Só que muitas pessoas ouvem a verdade, até recebe a fé, mas não tem confiança para dar o passo. Então naufraga na fé. Até recebeu a fé, mas não tem confiança. Não ergueu o bordão para o mar abrir. Você tem que dar o passo. Você tem que saber, mas isso é numa comunhão que você está com Deus. Cuidado com a cabeça, com coisa inventada, porque se não der certo, tudo bem, você pode ficar frustrado, acontece, você fica meio que assim, mas aí você vai aprendendo, às vezes erra. Né? Mas é bom não errar muito, né, gente? Porque ficar só de emoção, você pode entrar num buraco, tá? Porque tem que agir na fé para acontecer. Então, como a pessoa não confia, porque tem que ter a confiança aí, porque a confiança vem do relacionamento pessoal que você tem com Deus. Ele está se manifestando na sua vida. Então, você tem que ter certeza. E ele vai te dando a força para você dar o passo. E depois você vai sabendo que é ele. E aí a resposta é maravilhosa, tá? Mas então não funciona porque a pessoa não dá o passo. E a outra lei que governa a fé é a voz ativa. Como que é isso? Primeiro você ouve, então, a primeira lei, você tem que ouvir. Você tem que ouvir para a fé acontecer, mas tem que confiar. E depois, então, vem a voz ativa. A voz ativa, vou dar o exemplo do Salmo 91. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, versículo 2, diz ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha força, o Deus em quem eu confio. Eu confesso até isso hoje, naqueles dias eu confio em Ti, Senhor, Você é o Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas. A minha confiança está no Senhor, mas sem parar confessando, a minha confiança está no Senhor. Fé ativa,
Você tem que confessar. Então, a lei da fé também... Tem mais, mas eu vou dar esses dois aqui. Tem mais, outras, mas a fé que você tem que... Ela tem que ser ativa, tem que ser uma voz. Tem que falar a palavra para você confiar. Como é que eu ia fazer tudo aquilo que eu fiz, gente? Uma pessoa tão tímida, dentro de casa, nunca saiu sozinha. E Deus me manda eu ir para outro lugar no mundo, sozinha. Gente, isso não é coisa de louco? Para o mundo mas para Deus não. Mas as coisas de Deus para o mundo é loucura. E as coisas do mundo para Deus é loucura. Eu fui amparada por Deus e os anjos e tudo mais. Nunca me aconteceu um mal. Nada. Nada. Segurança 100% os 12 anos. Não é demais? Então, porque você está em cima, você sabe o que você está fazendo. Tem comunhão com Deus, ouve Deus, sabe o que vai fazer. É bárbaro. Vai orar em línguas, muito estudar a palavra. Deus tem um plano maravilhoso para você. Você nem sabe o que Deus tem, o que Ele está vendo na tua vida. Você não enxerga, você está cego. Você tem que abrir os seus olhos espirituais para você dar o passo. E é tão bom porque você não é frustrado, você só tem alegria, porque você está cumprindo o desejo de Deus. Tua vida não é, sabe, gente, uma uva passa que murchou, sem graça, não tem a ver. A tua vida é iluminada, você tem esperança, você tem força. Você sabe o que você está fazendo nesse mundo. O que é a tua vida, afinal? Para que você veio para esse mundo? Porque o teu chamado está aparecendo. O que Ele te chamou para fazer? Porque Ele nunca vai chamar para você fazer uma coisa que você é sábio naquilo. Ele vai te chamar para Ele te ensinar como fazer. Porque a capacidade e o talento é dele. Glória a Deus. Então, Provérbios 18, 21. Tem esperança. Maravilha. Então, Provérbios capítulo 18, você já conhece bastante isso daqui. Vamos falar mais uma vez. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, você tem que agir de acordo com a fé. Primeiro, você tem que ouvir a palavra. Porque você não pode crer até que você ouça. Você tem que ouvir no seu coração. Esse crer que Deus que coloca em você, é a própria palavra que coloca, porque é a fé dele. É a fé que está naquela palavra. É demais isso. A fé está na palavra, no que está escrito aqui, mas tem que ser vivificada. O Espírito Santo que vivifica, quando ele revela para você, é fé. Ele te dá a fé. Então você tem que ouvir. Por isso que é importante você ouvir esses ensinos, prestar atenção, orar em línguas, ficar com isso. Até hoje eu faço isso há 30 anos, sei lá, toda tarde. Toda tarde meu serviço é esse. Ficar com a palavra estudando. Mas você não faz nada. Uma vez a pessoa vê, olha aí o que ela está ensinando. Essa daí não faz nada, quando era nas casas, que tinha aquele monte de gente. Aí ela veio e falou, mas você não faz nada, né? Eu falei, eu não faço nada como? Eu crio minhas filhas, eu sou esposa, eu administro a minha casa, eu tenho muito serviço, sim, senhora. Tem que buscar as meninas na escola, fazer comida, fazer lanche, fazer tudo, e comprar isso, comprar aquilo, e ver isso, e leva não sei aonde. E é isso aí. E orar, meu bem, que o resto do meu tempo é orar. Você não faz porque você não quer. É isso aí, não vem não. Por desculpa, porque quero ver diante de Cristo Jesus em pé, que a Bíblia diz que nós estaremos em pé diante dele, no julgamento. Não é sentado não, e é uma pessoa só na frente dele. E aí? É Jesus, você vai sair envergonhado da frente dele? Ele vai abrir a cortina e falar, olha aí, era isso que você ia fazer para mim. Você não fez. Tá vendo essa gente aí, ó? Toda essa gente foi tudo para o inferno, porque era o teu chamado. Só você ia pregar para elas. Então, é isso aí. É isso aí. Tá valendo? Vai ler Bíblia, minha gente. Você começa a mudar, Você não vai ser de você vai ser de Deus. Afinal, ele te comprou. Você era do diabo. Era do diabo, mas quer ficar andando com ele? A sua vida não é sua. Mas é melhor ir para o céu salvo, mesmo sendo desse jeitinho, do que ir para o inferno para sempre, né? Que não é horrível ficar sofrendo aquele horror. Mas também nunca vai ver a face de Deus, né? Porque existem várias moradas na casa do Pai. Tem muitos lugares lá. Tem o centro, e tem as periferias, as laterais. Um lugar que não é inferno, mas também não vê Deus.
eternamente. Gente, sai dessa, vai. Lê Bíblia, faz favor. Vai buscar esse Deus, ele veio aqui para isso. Senão você não vinha nessa igreja. Ah, não, você veio aqui para ouvir bem isso mesmo. Porque é para mudar a tua vida. Você não caiu de paraquedas aqui hoje, não. Deus foi te buscar. Vai, ele faz isso. Para nos salvar, né, gente? Tá? Então, quando você ouvir, você tem que agir com a fé. Você ouviu, você começa a agir com a fé. Porque você recebeu a fé. Você ouviu, porque você recebeu a fé. A fé só vem quando você ouve. Se você ouviu mesmo, você recebeu a fé, então age. Começa a fazer desse jeito. Muda o seu jeito. Ai, mas então você tem que levantar mais cedo, tá? Porque como que é o seu dia? De noite você dorme? Que horas? O que você fica fazendo? Fica brincando com as crianças? Para com isso. Vai ler Bíblia. Tem que brincar com criança. Eu não ia brincar com criança de noite, não. Eu criei minhas filhas, 2. Nunca fiquei brincando. Eu tinha que criar as filhas, não brincar. Nem passar tempo com elas. Vocês estão me acompanhando? Porque eu quis andar com Deus. Mas isso está trazendo um retorno para elas. Hoje. Graças a Deus. Vocês estão me acompanhando? Então é isso aí. Agora, você tem que falar para você ficar livre da incredulidade. Você tem que ouvir e você recebe a fé. Aí você age. E depois você tem que falar para você ficar livre da incredulidade. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer ficar em cima de você, dominando você com a incredulidade. É bem isso que ele quer. Que a incredulidade na nossa vida nega a fé. Se você tem incredulidade, ela nega a fé. Você vai falar, ah, não, isso não acontece. Vem na tua cabeça direto e você segue isso em vez de seguir a fé. Ah, não vou fazer isso não. Isso aí não vou fazer. Não vou fazer do meu jeito. Qual que é o seu jeito? Ah, eu escutei ali, eu li a Bíblia, pronto. E falei, Deus guarde minha casa. Pronto. Uhul. Então, incredulidade. Isso é incredulidade. Ok? Isso é oração de religioso. Religioso não tem fé em nada. Absolutamente. É só show. Religião é show, minha gente. Show. Viu? Com bandeira e tudo mais. Fala, e todo mundo gritando e rolando no chão e fazendo coisa. Mas a vida da pessoa não está com nada. Só fazendo coisa da cabeça. Faz só o que quer. Não faz nunca o que Deus manda. Então tem que falar para você ficar livre desta incredulidade que nega a fé. Então não é só assim, vocês estão me acompanhando? Por isso que eu fico confessando. Gente, eu confessei 12 anos na onde eu estou estabelecida hoje. Hoje eu tenho a manutenção da confissão e mais algumas outras que eu faço. Porque depois que você chegou lá, você está na manutenção. Você chegou, está estruturado. Eu falo aquilo todo dia agradecendo que eu estou naquilo. Mas 12 anos, 1 hora por dia, todos os dias. Domingo, feriado, seu aniversário, meu, nascimento de um, morte de outro, não interessa, festa de não sei quem, e eu com isso. Mas a minha vida está estabelecida em Deus. É esse que é a vantagem. Vale, gente, porque é amanhã. O que é o seu amanhã? É o seu hoje. O que você está fazendo hoje? Vai ser o seu amanhã. Tá valendo? Então faz direito hoje, porque amanhã vai ser maravilhoso. Hein? Há chance, claro. É só mudança para ir para o bem. Todo mundo quer o bem, então faz hoje. Começa a plantar hoje bonito para ser o seu amanhã. Até o fim do ano já vem muita coisa boa, tá? Então se o diabo conseguir convencer você que você não tem lá tanta fé, né? Que é o que ele gosta. Não, você não... Olha, nem ore, porque você não tem fé. Como não tem fé? Mentiroso. Eu nasci de novo, a fé está aqui, e eu creio no que a Bíblia diz. Vai pôr ele fora, cai fora, diabo. Não vem, não. Porque uma vez a pessoa falou, você tem que mandar o diabo embora. A pessoa era muito tímida. Sabe aquelas pessoas, aquelas mulheres com aquela voz
Então, é sempre assim, ai meu Deus, não sei como aguento falar daquele jeito. Mas é a natureza da pessoa, amém, é bonito, acho, não sei. Mas tudo bem. Ai, você vê tão assim, eu não sei na casa dela como é que ela é, mas ela é sempre assim. Ai, então vai, você tem que mandar esse diabo embora. Querido diabo, ei, para com isso. Não, peraí, vamos orar direito, que esse jeito não vai dar, não. Querido diabo, cai fora, diabo. Jesus não ficou falando, querido diabo, sai daqui, não. Ele usou a voz forte dele de fé e mandou embora. Tá valendo? Tá, gente? Então, é isso aí, queridos. Você tem que falar. Para você não ter a incredulidade, porque é de ouvir. A sua mente tem que ouvir o que está aqui dentro e falando. Gente, eu tenho 40 anos fazendo isso que eu estou fazendo. Mais até. Então, isso para mim é comum. Mas lá no meio do caminho, não sei não se eu vou poder, porque isso é muito caro. A Denise, mas não, você que está confessando que você é rica. É mesmo. Eu falei, não vem com essa. É mesmo, que falha, que erro absurdo. Tem que corrigir, ainda não estava lá, né, gente? Se ouvir Deus falar, por favor, pode comprar. Vai dar comida para essas meninas, não ficar guardando dinheiro, não. Por que você está fazendo isso? Você já tem. Olha aí, com quanto você tem que você está. Se é Deus faz isso para você, não faça. Você pode. É diferente quando você inventa, que você pode, pega o cartão e vai lá pro buraco depois, né? Cuidado com o Serasa, hein? Que ele vem em cima. Ai, glória a Deus, tá? Então, aí o diabo, se ele conseguir deixar você passivo, eu não tenho fé, nem vou orar, né? Nem tenho fé, nem vou orar. Então, você vai ficar sentado lá esperando, Deus ajuda, Deus faz. É isso aí mesmo que ele quer, que nunca vai mudar a tua vida. Eu sei, Deus, que vai melhorar, porque o Senhor isso aí é a fé do diabo, viu? Essa é a própria fé do diabo, mentirosa. Que ele não está orando para Deus coisa nenhuma, ele não se submete. É a pessoa que não se submete. Você se submete quando você confessa, quando você ouve, você fala. Você confia, você vai e faz. Essa é a fé aí. É Deus que dá, tudo isso é Deus que dá. Por isso, valeu? Isso é maravilhoso. Então, isso daí, tudo é depender como... Quero dizer, precisa aprender isso daí para você chegar no lugar de liberar a sua fé. Você vai liberar, porque você tem o Espírito Santo. Você vai saber liberar a sua fé. É maravilhoso, gente. Sabe, isso aí não é que assim, é um dom, claro, mas não é só para você, é para todos. Ou só para aquela pessoa? Não, Senhor, é para todos. Efésios 3:20. Faz favor, hein, gente? Fim de ano, até fim de ano, glória aqui, hein? Vamos lá. Só milagres. Então, Efésios, agora capítulo 3, nós estamos acabando, viu, gente? Mas não é bom esse ensino? Gente, aqui está o mapa do tesouro, da riqueza sem fim. Nunca vai acabar. Quanto mais você abre o tesouro, mais ele brilha e você pode usar. Para todas as áreas. Não é para ninguém ficar doente aqui, tá ok? Assinando embaixo que tá doente, que não sei o quê, que aceita, porque o médico tá bom, gente. Eu não sou contra o médico, eu amo o médico, graças a Deus. Que existe o médico e tudo mais, mas ele tá limitado naquilo. Ele fez o exame e deu isso. Agora, você não vai agora viver naquilo. O outro exame é o que está aqui na Bíblia, que diz que você está curado. É outra história. Por isso que você tem que ter fé, meu bem. Que o Espírito Santo não quer te ajudar e o diabo não quer. Ele quer matar mesmo. Ele nos quer escravo dele. Mas já acabou, viu? Há 2000 anos atrás. Então, Efésios 3, versículo 20. Põe esse diabo para correr, Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É de acordo com o poder que opera dentro de nós. Então você tem que conhecer esse poder. Esse poder que ele está falando aqui, pôr em prática. Não, eu aceito, eu recebo agora. Em nome de Jesus. Você vai falando, você vai ter visão, gente. Você vai começar a ficar
assim, ousado no falar, porque você está orando e o Espírito Santo está te ajudando, fazendo aquela palavra viva, e você vai falando, vai mudando você por dentro e depois vai mudar tudo aqui fora. Vai acontecer o milagre, porque você tem a fé de Deus. Por isso que vai acontecer. Não é com a tua fé, fé de Deus, mas você tem, porque Ele te deu. Ele transmitiu. Agora, volta aí, ó. Efésios 1, capítulo 3, 1, versículo 3. Então, você já é abençoado. Vai levantando e falando de Deus. Eu sou abençoado, eu estou abençoado. Eu sou abençoado, graças a Deus. Sou muito abençoado, eu tenho tudo, não me falta nada, glória a Deus. Eu estou abençoado, olha que maravilha, graças a Deus. Eu estou abençoado, glória a Deus, obrigado. Gente, você tem que crer. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Fala a palavra. O Espírito Santo te revela. Ai, Deus me abençoa. Abençoa onde, ô querido, prezado? Eu já te abençoei, está no teu espírito. Olha aqui, ó. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com alguma sorte de bênçãos? Não. Toda sorte de bênção que você precisa. Espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, no seu espírito, você já está abençoado. Você já foi abençoado. Você não precisa pedir. Você precisa conhecer as bênçãos. Porque nós vimos lá na 2 Pedro que são muito grandes promessas. São grandiosíssimas. Promessas são bênçãos para a tua vida. Tudo tem jeito. Não é demais? Puxa vida, eu estou querendo. Opa, já melhorou, porque até então estava, não sei, né? Não, é isso aí, o Espírito Santo já está colocando fé, porque a palavra de Deus que você está ouvindo está sendo transmitida a fé de Deus para você. Agora você vai trabalhar com isso lá na tua casa, porque você não vai ficar nesse passo. Cuidado com as suas emoções, vou falar de novo. Vai orando muito em línguas. Ele vai mostrar para você. Você tem talentos, dons, que Deus vai usar você para você ser abençoado. Além de usar você para os outros, você vai ser muito abençoado. Ele vai resolver a tua vida. Maravilha. Isso é maravilhoso, tá? Então você não precisa falar, ai, Deus me abençoa. Porque aqui diz, nós já somos completos em Cristo Jesus. Nós já estamos cheios dessas vezes. É completo. É plenitude. Quer ver? É plenitude. João, capítulo 1. Está escrito lá isso. Sabia que você tem a plenitude de Deus? Não, isso é no céu. Não, senhor. Eu vou te provar aqui na Bíblia. Não tem nada disso. João, capítulo 1. Versículo 16. Olha só isso aqui, ó. Jesus mesmo que está falando isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Está dentro de nós. Está dentro do seu espírito. Você não é coitado de coisa nenhuma. Isso é conversa do diabo. Que colocou você numa mentira e ele domina você com a mentira. A crise, isso. Deus não é crise. Deus é dono de tudo. De tudo. Ele falou, ouro e a prata são meus. E se eu tivesse fome, eu não ia pedir o seu gado, as suas alimárias, eu não ia pedir nada que está no campo, porque tudo é meu. Eu não preciso de nada do que você tem. Isso tudo é meu. Agora, o mundo está de cabeça para baixo porque é homens com pecado que estão dirigindo. Pessoas sem Deus estão andando aqui nesse planeta. E os que estão com Deus não estão ativos. Então fica andando na condição do diabo. Sai dessa, para a sua vida ser abençoada. Ah, emprego não tem, emprego não vai ter. Mas você tem Deus, e daí? Ele disse que eu não preciso de nada disso. Ele sabe te abençoar. Agora você fica com medo porque você não tem a Bíblia, você não sabe dentro de você, você não sabe o que está preparado para você, que nós já vimos. Bênçãos, porque a plenitude já está em você. Agora você vive só com o conceito do mundo, você vai se afundar com eles. Pronto. É isso aí. Está gostando? Hein, de gente de casa, vocês estão gostando disso? Então nós podemos ter mais, não, peraí, nós podemos ter as bênçãos, só que nós não podemos ter mais do que Deus é e tem, porque Ele já nos abençoou. Ai, Deus me abençoou. Ué, já abençoou. Você quer ter mais? O que Ele é, Ele já pôs em você. Pensa nisso. Então não dá para ter mais que Ele. Amém? Então é errado esse modo de orar.
Ai, Deus me abençoa, Deus, eu estou precisando de bênção, Deus abençoa aquela pessoa. Ela já está abençoada. Ou seja, eu confesso bênçãos para aquela vida. É isso aí. Eu comando bênçãos para a sua vida. É isso aí. Isso é o certo. Agora, Deus abençoa. Não, gente, para com isso. Fica só nisso e não sai, né? Você está fazendo um serviço, isso aqui está abençoado. O ganho disso aqui está multiplicado. Porque Deus diz que abençoa o nosso suor do trabalho. E multiplica, é isso aí. 5 pães e 2 peixes, minha gente. Dá que nunca mais, não dá nem para contar. Colossenses 2. Não é demais, gente? Ah, eu estou impressionada, assim. Maravilhada com esse Deus. Por isso que eu uso meu tempo a viver nisso, gente. Colossenses 2. Veja só agora os versículos 8 e 9. Nós já somos completos em Jesus, ok? Então vamos ver o que ele está ensinando aqui para nós. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofia, você tem a sua, eu tenho a minha, é isso aí. Mas tem a filosofia de Deus. É de Deus que é certo. Não me vem com a tua filosofia, é isso que ele está falando. Não fica recebendo filosofia dos outros, é sutileza. Conversinha fiada. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós já somos completos em Jesus Cristo, e nós já lemos na 1 João que nós já temos a plenitude dele, com a graça. Tá valendo? Você não tem que ajustar a sua vida nele, não, hein? Será? Só tem, né? Todo mundo. Cada vez mais. Por isso que quando você andar nisso, isso tudo que eu estou trazendo aqui, uma pessoa vem bem no seu ouvido, você não vai aguentar, falar, vamos parar. Não é isso. Nem fale isso. A minha vida é fazer isso. Que a pessoa não entende, eu tenho que falar. Mas, de repente, né, aquilo vai entrando, vai fazer luz. Ou então, tipo, perto dela eu não vou falar. Melhor boca calada dá a impressão de sábio. Está escrito na Bíblia. Isso, fica quieto. Fica falando bobagem. Tá anulando a verdade. Isso aqui é o máximo, gente. Tá? Aí, porquanto nele, em Cristo Jesus, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Também nele estáis completos, aperfeiçoados. Ei, acorda. Valeu? Está recebendo a doutrina de Cristo Jesus aí, hein, pessoal que está em casa? Mudar a cabeça, não é aquele bebê. Se Deus quiser, por Cristo Rei. Ele quis lá na cruz. Agora, Romanos 12, 2. E nós vamos acabar. Ai, gente, é bom, né? Esse banquete é bom, gente. Eu estou aqui servindo vocês do banquete da palavra eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Ele pode nos dar isso. Romanos 12, versículo 2. Então, concluindo essa mensagem de hoje, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é para renovar a mente, é para você renovar a mente. Agora, é bom você saber uma coisa. É por isso que Deus te trouxe aqui para esse ministério, e você que está aí no vídeo também, na mídia. É para você aprender a transformar a sua mente, renovar. Que é essa a chave para você viver com Deus e resolver os seus problemas. Porque não é só pedir, ai, Deus faz isso e nunca vai ver. Ai, traz o não sei o que lá da sua casa que nós vamos morar, aí você traz. Traz o não sei o que lá da sua casa. Ai, faz isso, aí você faz. Ah, mas você já fez. Não, então faz isso. Gente, fica um tal de faz, e acabou todos os faz, não tem mais. Vamos começar de novo a lista. E nunca, até o fim, não vai resolver nada. Deus te mandou aqui, para esse ministério, para você aprender e viver a verdade. Porque é a verdade que liberta. Liberta do quê? Das mentiras que estão na mente. Do jeito que nós somos criados. Ah, eu nunca fui criado na igreja ABCD. Não, você nasceu já
na religião. Todo mundo nasceu na religião. Foi desde Adão e Eva. Não tem exclusão. Todos nós nascemos numa religião, numa mentira de Satanás. E quando nós aceitamos Jesus, aquilo está lá. Então eu acho que orar é assim, assado, não é nada. É aqui do jeito que a Bíblia ensina, tá? Então, o meu papel aqui, que Deus me mandou aqui, é para eu ensinar e mostrar para você, através da Bíblia, o que você já recebeu, o que você já tem, para mudar a sua vida, para você não ficar aí triste, achando, será que isso, será que aquilo, que não é nada disso, né? Porque a nossa salvação é maravilhosa, o que Deus fez, só Ele podia fazer isso. Por isso, desde aquele dia da salvação, até agora e até o fim, Deus não retém nada de nós. Ele não está segurando nada da tua vida. Ele não está segurando nada. Você tem que saber disso. Ele é bom, eternamente bom, todos os dias bom, e Ele já tem o que você precisa, com abundância além, infinitamente. É só você chegar lá. Por isso que você veio aqui, para aprender. É isso que Deus está fazendo, tá? Então, não é... Sabe, existe um probleminha assim, que não é permitir, você não está permitindo o poder fluir na sua vida. Não é esse o problema. É que você não renovou a sua mente. Esse é o único problema. Quando você renovar a sua mente, flui. Então, confessa a palavra, vale a pena. Porque falar a palavra de Deus, mas com propriedade, estudando, sabendo o que você está falando, falando que Deus está trazendo à existência o que não existe na tua vida, que é isso, aquilo, e tudo vai mudar e você vai ver os milagres em nome de Jesus. Amém? Ora em línguas agora, cambareloko, yalaxerabatá, krabashilo maria candalabaxê. Senhor nosso Deus e Pai, com essa unção que está agora aqui no meu coração, saindo através da minha imposição de mãos, tocando todos esses pedidos, que essas pessoas recebam agora o que elas estão precisando. Eu comando bênçãos para essas pessoas, comando cura física agora. Todos que estão enfermos, recebam a cura agora. Eu digo em nome de Jesus. Os que estão na mídia, os que estão com câncer, que estão em casa, que estão assistindo agora este culto, esta oração, através da minha imposição de mãos sobre você. Receba essa cura agora. Câncer, eu ordeno que você se atrofie, morra, suma, saia, caia por terra agora, porque pelas chagas de Jesus, esta pessoa já foi curada. Já está curado, esse tumor sumiu do seu corpo, todas as células cancerígenas sumiram, o Senhor fez células novas no teu corpo, a partir de agora, em nome de Jesus. Chega, diabo, sai agora, sai desses agora que estão sofrendo com essa condição de câncer, sai fora. Outras doenças, pressão alta, altíssima, sai agora desse corpo. Eu oro para que essa pressão seja normal. Diabetes, eu oro agora para esse açúcar no sangue agora ser normal, eu digo normal, taxa baixa, 80, 90 de glicose no seu sangue. E também o colesterol baixo, triglicérides. Eu oro saúde e cura para os seus olhos, para a sua vista, para você enxergar perfeito. Que esta catarata saia dos seus olhos, glaucoma saia dos seus olhos agora. Em nome de Jesus, você está curado pelas chagas de Jesus. Eu comando cura para você que está com a perna inflamada, que você está com essa ferida na sua perna, que seque agora essa ferida. Eu digo em nome de Jesus, erisipela, seca agora e ser curado. Sai andando agora, essa perna vai desinchar e secar essa ferida. Eu digo em nome de Jesus, você que tem enxaqueca, que fica dias no escuro, eu repreendo essa ação maligna, demoníaca de diabetes. Sai agora dessa cabeça. Nunca mais você vai ter dor de cabeça, nunca mais. Eu digo, em nome de Jesus, ser curado agora, ser curado agora. Você que está com essa alergia que está no seu corpo, sai agora. Você tem medo de alimentos, de medicamento. Eu quebro isso agora na sua mente. Eu quebro esse domínio demoníaco na sua vida. Sai agora. Espírito maligno de alergia. Sai agora. Nunca mais você vai ter problema de alergia.
Em nome de Jesus, eu creio que você está liberto e curado agora. E eu oro para o seu relacionamento na sua casa. Agora, ser abençoada essa família agora. Receba essa bênção agora. E a reconciliação, a união e essa confusão maligna que está nos membros da tua família dentro da tua casa, saia agora. Diabo, você cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu te amarro. Eu te repreendo. Você não vai mais fazer essa bagunça nessa família, nessa casa, e a paz vai reinar. Santificação para esse lar. Salvação para essa família. E eu digo em nome de Jesus, receba agora. O Senhor está aqui agindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. E todas essas situações aqui abençoadas. Os que estão precisando de emprego sejam abençoados agora. Eu te agradeço por essa provisão que Deus fez para a sua vida, para esse emprego, para o seu trabalho, para os seus negócios. Eu confesso agora, sucesso e prosperidade. E nunca mais vai faltar nada para você. Eu digo em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença aqui, pelos teus cuidados, Deus e Pai, pelas nossas vidas, por todas as pessoas que estão aqui, as famílias de todos os lares, aonde cada um mora, a tua segurança, a tua proteção para todos. Nós queremos te dar, ó Deus, nosso Pai, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos, todos aqui presentes, dizem amém. Aleluia.